Fala pessoal, beleza? Sou o Danilo, representante da Hyotech Energy. E nesse vídeo a gente vai fazer uma análise, novamente, contando com o estudo da empresa Greenair. E dessa vez a gente vai fazer uma análise sobre o marco legal, né, que está sendo bastante falado aí pelos integradores, consumidores, que é as novas mudanças que vai valer a partir de janeiro, né? A princípio é para começar dia 7 de janeiro, então quem homologar a partir dessa data já está nas novas regras, mas está sendo analisada aí no Congresso, no Senado, agora em dezembro, a possibilidade de adiar essas novas regras, né, por 6 meses. Mas a gente vai fazer a análise contando que seja essa mudança dia 7 de janeiro e quais os impactos para os consumidores que efetivamente esperar esse prazo, esperar essas novas regras, né? E vamos ver em qual caso que vale a pena esperar essas novas regras ou se vale a pena fazer um esforço aí para aproveitar esse dezembro, aí, esse último mês e correr fazer seu projeto solar. Bom, como eu disse, foi um estudo da empresa Greenair e é uma análise do marco legal da geração distribuída. Este estudo tem como objetivo a análise dos reflexos e da atratividade de projetos de micro e mini geração distribuída. Não vamos focar aqui nos itens que provocam mudanças procedimentais. Então não vamos julgar a lei, né? Ela é importante porque dá segurança ao setor. Alguns questionaram os impactos dela, se foi tão benéfica assim ou se foi prejudicial, mas é importante ter uma lei para garantir segurança ao setor solar, né? Bom, contexto. A resolução normativa de 17 de abril de 2012, que era a lei antiga, regulamentava o sistema de compensação de energia através da micro e mini geração distribuída de fontes renováveis de energia elétrica, como solar fotovoltaica, eólica, biomassa e hídrica. Entre 2018 e 2019, por meio de consultas públicas envolvendo diferentes segmentos da sociedade, ocorreram diversos debates sobre as propostas apresentadas pela ANEEL para a revisão da 482. Como resultado do processo de debate, na época, identificou-se a necessidade de assegurar ao mercado de microgeração distribuída o seu estabelecimento via lei federal, ou seja, pela aplicação de um marco legal da geração distribuída, por meio do projeto 5.829 de 2019. Etapas até a aprovação do marco legal da geração distribuída. Então, a apresentação ali no Congresso em 2019, recebeu o tratamento de urgência em 2020, foi aprovada ali no plenário em 2021 e teve a aprovação no Senado Federal também em 2021. Sanção presidencial da aprovação da lei da 14.300, né, em 6/1 de 2022. A importância do marco legal da geração distribuída. O que isso significa? A criação do marco legal vai consolidar em lei a possibilidade do consumidor de compensar a energia elétrica na sua conta de luz, por meio de sistemas de micro e mini geração distribuída. Ao fazer isso, o Brasil fortalece e eleva o mercado de geração distribuída para uma posição mais estratégica na sua política nacional. E por que isso é necessário para o Brasil? O marco legal da geração distribuída coloca o Brasil um passo à frente no seu processo de transição energética. Ele representa um avanço fundamental para o desenvolvimento das bases que vão permitir o Brasil se inserir no novo patamar de sustentabilidade e competitividade e inovação. A importância do marco legal
da geração distribuída para os seus negócios. Proporciona mais segurança jurídica e estabilidade regulatória. Preservar investimentos realizados e dar maior previsibilidade do retorno do seu investimento. Garantir o direito do consumidor em gerar a própria energia e reduzir a sua conta de luz. Reconhecer a geração distribuída como estratégica para a política energética nacional. Bom, pessoal, agora vamos para a comparação entre a 14.300 e a 482, que valia até agora, até 7 de janeiro. Potência instalada. Microgeração distribuída menor que 75 kW. Mini geração maior que 75 kW na 482. Na 14.300, microgeração menor que 75 kW. Mini geração maior que 75 kW. Até aqui continua igual. Comparação da lei 14.300 K 482. Valor da compensação. Na 482, compensação considerando todas as componentes tarifárias de eletricidade. Então, se eu injetava 300 kW na rede, eu recebia 300 kW. Basicamente é isso. Na 14.300, compensação considerando todas as componentes menos a TUSD fio B. Então, significa basicamente que eu vou compensar. Se eu injetar 300 kW na rede, eu vou receber menos o fio B. Seria ali 20% da tarifa, em média. E quanto representa cada componente na tarifa de eletricidade? Os percentuais apresentados na figura representam a média de pesos dessas componentes tarifárias, considerando as 58 distribuidoras mais relevantes do país. Então foi feita uma média ali com as principais distribuidoras e chegou uma tarifa média do fio B. Então a tarifa, cerca de metade ali é TUSD, 44% TE, aí tem encargos, energia, encargos de novo, perdas, transporte, fio B 30% aqui, numa média. Peso da TUSD fio B na tarifa de eletricidade. Isso aqui é uma informação muito importante e esse é o fator principal das próximas cobranças ou os próximos projetos que serão instalados. Então, o menor percentual aqui é da Celesc com 20%. Aqui no Paraná, onde a gente está, 21%. Então, quem vai mais sofrer com as próximas regras vai ser aqui, ó, pessoal da Equatorial, com 49% da tarifa sendo representada pela TUSD fio B. Comparação da lei 14.300 com a 482 de 2012. Custo de disponibilidade. Pessoal, chegamos aqui no ponto importante da nossa análise, principalmente para o consumidor residencial, que é o grande representante hoje das instalações de projeto solar, sabe? Então a gente vai focar principalmente no consumidor residencial. Isso aqui vai ser muito importante para quem quer saber se vale a pena instalar agora, se estender o prazo nesses 6 meses, ou esperar as próximas regras. E veja bem, a gente pode ter uma surpresa aqui e talvez as novas regras seja benéfica em alguns casos. 482/2012. Para o grupo B, o custo de disponibilidade representa o mínimo que o consumidor deve pagar na conta de luz, com os seguintes valores de referência. Ligação monofásica, 30 kW. Ligação bifásica, 50 kW. Ligação trifásica, 100 kW. Então, se eu desejava colocar um projeto solar na minha residência e no local eu tenho um bifásico, 220 por exemplo, eu tenho que pagar 50 kW. Eu não tenho como zerar totalmente minha conta de energia.
Se eu tenho um trifásico, eu tenho que pagar 100 kW. Então, da mesma forma, não tenho como zerar minha conta de energia. E como que fica na 14300? O custo de disponibilidade continua com os mesmos valores mínimos de referência, 30, 50 ou 100 kW. Se os projetos com direito adquirido, então isso quer dizer o quê? Se eu instalar ou fazer o projeto na concessionária até o prazo máximo ali, que hoje é 7 de janeiro, eu tenho meu direito adquirido e estou nas regras atuais. Então continua valendo até 2045 o pagamento mínimo ali do monofásico, do bifásico e do trifásico. Para projetos na regra de transição, se o consumo medido for maior que o valor de referência, ocorre toda a compensação do consumo, sem a cobrança de custo de disponibilidade. Se o consumo medido for menor do que o valor de referência, o consumidor paga o custo de disponibilidade. Consumo medido é o consumo total no medidor ao final do mês, antes da aplicação da compensação na conta de luz. Então, o que é o consumo medido? Se eu consumir da minha concessionária, por exemplo, 300 kW, esse é o consumo medido, sem compensação. Então ele fala aqui, ó, se o consumo medido for maior que o valor de referência, então se eu consumir 300 kW da concessionária e meu valor de referência é o que? É o monofásico, é o bifásico e é o trifásico. Então, se ele for maior que o valor de referência, ocorre toda a compensação do consumo sem a cobrança de custo de disponibilidade. Então, presta atenção. Se eu consumo 300 kW, eu tenho um padrão trifásico na minha residência, eu teria que pagar 100 kW de mínimo. Nas novas regras, eu não vou pagar mais esse custo de disponibilidade. Então, é aqui que fica melhor para o consumidor final. Por quê? Se eu não tenho mais esse custo de 100 kW, eu tenho que pagar a TUG fio B. E aqui no caso da Copel, a TUG fio B é 20% da tarifa. Então, se eu pegar ali 66 centavos ou 82 centavos e fazer 20% e multiplicar por quanto que eu injetei na rede, muitas vezes, nesse caso, você vai pagar menos que os 100 kW. Possivelmente você vai pagar 50 kW, 40 kW, entendeu? Então por isso que é importante a gente analisar caso a caso. E nesse caso, o consumidor esperar as novas regras vai ser mais benéfico a ele. Se o consumo medido for menor que o valor de referência, isso quer dizer o quê? Se eu não consumir nada da concessionária, e eu tenho um monofásico, um bifásico ou trifásico, o consumidor paga o custo de disponibilidade. Então, se eu não consumir nada da concessionária, então, nesse caso, eu vou ter uma piora, porque eu vou ter que pagar o custo de disponibilidade. Aqui, pessoal, ele tem umas outras comparações aqui, mas isso aqui são para projetos maiores, que tem demanda, que tem custo de injeção, tem consumo fora de ponta, outros fatores, que não é o nosso caso que a gente vai focar agora. Bom, e qual que é a regra de transição do marco legal? Quem protocolar solicitação de acesso antes da data de início permanece nas regras atuais até 2045. Então, quem protocolar até 7 de janeiro permanece nas regras atuais. E quem protocolar a partir de 7 de janeiro passa para as novas regras da nova lei. E como que é essa regra de transição pagamento gradual da TUG fio B? Bom, se eu considerei ali que 20% da minha tarifa é TUG fio B, como que será cobrado? Já será cobrado de cara esse 20%? Não, aí que tá.
Então, quem homologar projeto em 2023 pagará 15% de 20%. Em 2024, 30% de 20%, 45% de 20% e até 2028, 98% de 20%. Então, até 2028, o seu projeto já está pago, né? Já teve o retorno do investimento e a partir desse momento você paga 100% dos 20% referente ao fio B. Bom, aqui agora a gente tem um exemplo de um projeto de fotovoltaico residencial com 4 kW pico. Capacidade instalada CC, capacidade dos módulos 4 kW. Fator de overload 30%. Isso quer dizer que 30% a mais de placa solar. Então provavelmente o inversor é de 3 kW. Capacidade instalada AC. Então, se ligar todos os meus equipamentos, eu vou ter uma potência total de 3,1 kW. Fator de simultaneidade. Provavelmente ali, durante o dia, poucos equipamentos da residência são ligados. Então, eu só estou consumindo aí 30% do que o meu projeto solar fornece. Então, o restante ali vai para a concessionária. Consumidor residencial, grupo B1. Estrutura fixa no telhado, degradação dos painéis no primeiro ano 2,5, degradação dos painéis nos demais anos 0,5, perdas elétricas 3,5%, fluxo de caixa 20 anos, capex 4,88 por kWp. Então, se multiplicar 4 por 4,88, foi o que o cliente desembolsou para adquirir seu projeto fotovoltaico. Reajuste tarifário 6% ao ano. Bom, e vamos ver como que ficou nesse caso se o consumidor instalasse ali a partir do próximo ano, em comparação com as regras atuais. Residencial subdimensionado em relação ao consumo mensal. Isso quer dizer que o projeto solar produz menos do que o cliente consome. Então vamos dizer, por exemplo, que ele consuma 250 kW e o projeto dele produz 200 kW. Então, nas regras atuais, ele vai ter um retorno do investimento dele em 4,1 anos na Light, 4,6 na CPFL e assim por diante. Na nova regra, ele teria 4,3 na Light, na CPFL 4,9 e assim por diante nas novas regras. Ele teria um aumento do retorno do investimento ali em 4,1% na Light e 7,3% na CPFL e assim por diante. Então, nesse caso, a gente teria uma piora no projeto solar se ele deixasse para homologar nas novas regras. O sistema analisado está conectado a uma unidade consumidora com fornecimento bifásico, 50 kW mensal, e a geração de energia mensal menor que o consumo, em pelo menos 50 kW. Isso quer dizer o quê? Que ele vai ter que pagar os 50 kW e mais o custo de disponibilidade. Por isso que ele teve uma piora. Agora aqui o mesmo exemplo, porém a geração é equivalente ao consumo mensal. Então podemos ver aqui que ele teve uma melhora em todas as concessionárias. Por quê? Porque ele não terá mais o custo de disponibilidade. Então o sistema analisado está conectado a uma unidade consumidora com fornecimento bifásico, com 50 kW. Para o caso 1, sobredimensionado, a Lei 14.300 incorre em melhora do payback simples, na maioria dos casos, com redução no período de retorno do investimento de até 10%. Viram agora que em alguns casos é melhor para o cliente esperar até as novas regras, porque não terá mais esse custo de disponibilidade, e dependendo do caso. Bom pessoal, como não é o foco desse vídeo, aqui é uma análise de projeto fotovoltaico de 65 kW.
Então quem tiver interesse, eu vou deixar na descrição do vídeo o site da Green Air, onde você pode baixar esse PDF e dar uma olhada com mais calma. Bom pessoal, como vocês puderam ver, em alguns casos vale a pena o consumidor esperar as novas regras, porque terá uma melhora nesse custo de disponibilidade. A lei é importante para dar segurança jurídica a quem investe em energia solar e é importante para regularizar o setor, porque tem muitos casos que cada concessionária tem seu entendimento sobre a geração solar. E com a lei a gente tem um respaldo e um padrão. Bom pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Obrigado por assistir.